Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. Encontraram? Para que a gente possa entender algumas coisas ou certas coisas em relação à nossa fé em Jesus Cristo, em Deus, é preciso a gente entender. E uma das coisas que precisamos entender é que tudo de Deus relacionado a nós, Deus já preparou. Por isso que Pedro diz que toda sorte de bênçãos, Paulo também diz, já foi preparada. Pedro diz para essa vida. Então tudo o que é relacionado a Deus para nós, Ele já preparou. E tudo de nós relacionado a Deus, nós é quem temos que prepará-lo. Aleluia. Isso é uma condição. E aqui nesse texto que nós vamos ler, em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Jesus Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado da morte. Pode se sentar. Glória a Deus. Ao ler hoje cedo esse texto, me veio uma lembrança de um programa de rádio que eu fiz. E eu estava falando de um assunto sobre maldição. E alguém ligou para a rádio, para a interna da rádio, no intervalo de uma música, para falar comigo, e mandou que eu lesse Bíblia, porque a Bíblia afirmava que Jesus se fez maldito por nós, que ele se tornou maldição. Então, toda maldição do cristão agora está cravado no madeiro em Jesus Cristo. Portanto, não existe mais maldição. E eu disse para esse moço que eu também concordo com ele. A palavra diz isso. Porém, existe uma condição. E essa condição não está no depender de Deus, está no depender do homem. E eu disse, eu conhecia ele, a família dele, eu disse, observe que o seu avô se separou da sua avó. O seu pai se separou de sua mãe. E você já está no segundo relacionamento e já é separado. E onde está a quebra da maldição na sua família, na sua vida que são cristãos? Aonde está a quebra da maldição? Quer dizer, essa maldição não foi quebrada. Por causa da condição. Portanto, agora nenhuma condenação há nos que
os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não é aceitar Jesus, é aceitar Jesus e não andar com a minha natureza, na minha força da minha vontade, do meu querer. Então, essa é a condição. E nós vivemos um tempo muito difícil, porque é um tempo que está se cumprindo, e Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele adverte a igreja de Corinto, a igreja de Deus na face da terra, que Deus já fez uma advertência no passado aos israelitas, e que nós tivéssemos cuidado para não tentar Jesus como eles tentaram a Deus na caminhada do deserto. E para iniciar a caminhada do deserto, Deus fez o seguinte: eu ponho como testemunho o céu e a terra diante de ti, e mando que vocês escolham a bênção ou a maldição. E eu aconselho, escolha a bênção. Aí ele discrimina como é que eu escolho a bênção. É andando em obediência, guardando o mandamento, abrindo mão de vontade própria. Ele vai discriminando como é que eu vou andar e viver na bênção. E nós vivemos esse tempo de hoje, aonde o evangelho, que é de Deus, que é comprometido com nós, parece que o evangelho de Deus e Deus que é comprometido com nós, isenta nós da nossa responsabilidade. As pessoas vivem um cristianismo, a grande maioria ou algumas pessoas, uma maneira, vivem Jesus, mas segundo a carne. Segundo a carne. Sem um comprometimento, sem uma obediência, sem um esforço para cumprir a vontade de Deus no seu viver. E as famílias de hoje estão padecendo. A estatística que saiu não faz muito tempo, um dos segmentos religiosos que mais existe separação é o meio cristão. É um que mais há adultério. É o meio cristão. Por quê? Porque eles andam em Jesus segundo a carne e não segundo o Espírito. O Espírito é a promessa maior de Deus para o tempo presente do cristão. É a promessa maior porque o Espírito, ele é a capacidade em você, de Deus em você. Ele vai lhe capacitar. Ele vai lhe dar força, ele vai saciar. Porque desejos precisa ser saciado. Se você desejar comer, é por isso que as pessoas pecam, engula, por causa que o desejo, ele olha, o desejo obriga. E é justamente o que Paulo está falando para nossas vidas, que a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo nos livrou da maldição da lei, do pecado e da morte. Porque o nosso desejo carnal, ele se torna ser lei sobre nós, e decretos são para se cumprir.
Então, eles vão se cumprir em nós. Os anseios da carne, ele vai se cumprir. Se eu não alimentar o Espírito para saciar daquele desejo, vai me saciar. Quer dizer, o saciar é livrar, é libertar daquele desejo. Aleluia. Glória a Deus. Então, a lei do pecado e da morte é decreto que opera na vida do homem que anda segundo a carne. Eu sou testemunho disso. Porque quantas vezes, quando eu era viciado, eu chorei. E eu jurei a Deus que eu não bebia, eu não fumava, eu não tomava droga. Quantas vezes na prostituição eu chorava. Mas eu não conseguia, porque é uma lei. É uma lei que está inserido na minha natureza pecaminosa, que vai me obrigar. Eu lembro que eu passei 6 meses, uma época, sem fumar. E uma madrugada eu estava assistindo na televisão um filme, e o homem na tela, lá no cinema, acendeu um cigarro, e aquela fumaça parece que subiu na tela, assim eu senti o cheiro. Aquilo foi lei na minha natureza. O pecado me dominou. E eu morando na vila, saí para a Avenida Central, esperar Tião de Zenuno, que vinha matar bicho no açougue, no matador, e ele vinha, e ele fumava, e eu fui esperar ele. E eu pedi o fumo, já que ele fumava de fumo, de rolo, eu pedi para fazer um cigarro, ele me deu, que ele estava fumando, todo babado, todo ceboso. Mas ali eu fumei. E quando o Vandessi abriu o comércio, fui lá comprar uma carteira de cigarro. Porque a lei do pecado é uma lei que está operando na natureza. Então somente o Espírito que vai dar a vida de Deus em nós, que livra dessa condenação. Aleluia. E muitos cristãos não estão vencendo essa barreira. Eles não estão vencendo essa barreira. É por isso que a vida não funciona. Não funciona. Tem um certo momento de melhora, depois entra o abatimento, a força da lei, que também dá morte. Então, a humanidade sempre teve essa natureza por causa do pecado. E eles vêm caminhando. Então, Deus em Cristo Jesus, como Paulo escreve aos Gálatas 3:13, ele se fez maldição. Ele se fez maldição. Aleluia. Ele se fez maldito por nós para quebrar essa maldição. Porém, essa maldição está estabelecida em Cristo e não em mim. E em mim ela vai estabelecer quando eu receber a vida do Espírito. Quando eu receber a vida que o Espírito dá, a vida, então eu vou. E essa vida eu só recebo quando eu resolver obedecer alguns critérios de Deus, alguns princípios. E esse princípio é levado pela fé. A fé para obedecer. O Espírito sempre vai nos conduzir para as promessas, e as promessas vai nos levar
aquilo que a promessa está conjugada. A promessa, ela vai me levar para aquele que está associado à promessa. Por exemplo, filho, obedeça os seus pais, que é o primeiro mandamento, você viverá muito, será... Pronto. Qual é a promessa? Deus vai abençoar. Pela obediência, tem a seus pais. Está inserido. Aleluia. Então, as promessas, elas estão ligadas a alguma coisa. E essas coisas que elas estão ligadas, eu só vou cumprir se eu alimentar o Espírito. Não é eu vir à igreja, que é necessário. Não é eu participar do culto, que é necessário. Não é ler a Bíblia, porque é necessário. É necessário. Mas o que vai mudar é se eu pôr em prática aquilo que Deus está me orientando. Então, essa maldição será quebrada. Com a maldição quebrada, a nossa linguagem é outra. A escrita do nosso dicionário é outra. No dicionário de um salvo, no dicionário da lei do Espírito que dá vida, não existe dúvida. O cristão não tem dúvida. O cristão não acha. O cristão não pensa. Eu penso, eu acho. Esse dicionário não existe na linguagem da vida que o Espírito dá ao cristão. Por quê? Porque a vida que o Espírito dá ao cristão, essa vida é vivida por fé. E a fé é o quê? É a certeza das coisas que se espera. Então eu não tenho dúvida na esperança do que eu estou esperando. Porque esperar não se trata apenas de um tempo de aguardo. Esperar é uma esperança que mantém você acreditando, mesmo que as evidências não mostrem nenhum resultado, você está firme. Deus me deu a palavra e a minha fé, eu me apego a ela e eu tenho certeza. Eu não acho nem penso, eu tenho certeza, vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos muito que as coisas aconteçam conosco a favor de nós, da parte de Deus. Todos querem. Porém, nem todos têm a coragem, têm a determinação, têm a fé para permanecer em busca daquilo. Para permanecer em busca. Para permanecer com a esperança. Para permanecer com a certeza de Deus na vida. É por isso que as pessoas desestimulam e desistem. Eles desistem porque a caminhada dele não é a caminhada do Espírito que está dando uma vida para viver com Deus. É uma caminhada em Jesus, que é uma vida vivida na carne. E como a carne não alcança aquilo que vai saciar o desejo, vem a frustração, vem as decepções, vem o desânimo e vem o combate. E ele desiste. E Paulo, ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: e neste mundo há muitas vozes, e em todas elas tem um valor. Então, ainda há cristão que imagina que a voz de Deus é a voz do mundo.
Um cristão que pensa que a voz de Deus é a voz do mundo, esse cristão, ele não está entendendo. A voz de Deus não é a voz do mundo. A voz do mundo é uma voz que combate a voz de Deus, a verdade de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Quem é responsável pelo mundo, essa natureza decaída, é Satanás. E ele vai combater. Ele vai usar pessoas com palavra de desânimo. Ele vai afetar o seu ego. Porque nós sabemos que uma das coisas que eu, quando fui vendedor em uma capital do Brasil, eu cheguei no escritório, na mesa, no gabinete de um homem, presidente na época do Flamengo. Ele é presidente do Flamengo. E eu cheguei, e ele era um homem jovem, cara bonito, bom de conversa, bem aparentado. E eu cheguei no escritório dele, da empresa dele, também tem empresa, para vender o meu produto de uma empresa automobilística. Com muita luta, eu consegui chegar à presença desse homem. Não foi fácil. Foi uma semana ou mais, que eu não lembro bem, tentando articular com pessoas para eu chegar na presença dele. Isso que eu levava uma carta da empresa direcionada para ele, por chegar lá e apresentar a carta. E finalmente eu cheguei na presença dele. E quando eu cheguei na presença dele, ele disse: bom, eu sou muito ocupado, eu sei que também você tem suas ocupações. Seja rápido no que você quer dizer. Aí eu fui falar minha palavra técnica de vendedor. Ele disse: não, vamos direto no assunto, é um título da empresa? Ele disse: não, eu já tenho o título dessa empresa desde que ela fundou aqui no Rio de Janeiro. Eu não preciso de nada disso. Eu disse: mas é uma melhoria assim. Não sei o que, ele botou. Aí quando ele parou de falar, eu disse assim: eu sei da dificuldade de persuadir uma pessoa em relação àquilo que ele não quer, não deseja, eu sei muito bem. Mas eu quero dizer uma coisa: esse título, ele é um título que diz, eu não lembro quantas pessoas, se era 1.000, 100 pessoas, não lembro. Para 100 pessoas ou 1.000 pessoas. Só aquele número de pessoas. Então, é um título que não é para quem quer. É para quem pode. Olha onde eu fui ferir ele, no ego dele. Ele disse: eu tenho condições de comprar o título, comprar a empresa, comprar você e mandar você embora. Eu disse: prove, quanto é o título? Tanto. Ele preencheu o cheque. Eu, como um vendedor experiente, desci o prédio, me dirigi ao banco, o cheque era para... Já troquei o cheque pelo dinheiro, já fui com o dinheiro para a empresa. Quando eu cheguei na empresa e liguei para o chefe: chefe, fiz uma venda, mas foi meio forçada, pode ele ligar para cancelar. E se ele que a venda já foi consumada. Se ele quiser desistir, é problema dele, mas não tem retorno não. Já cheguei lá, foi com um dinheirão e ele tinha acabado de ligar. Ele comprou sem querer, porque eu feri o ego dele. E nós, como cristãos, às vezes somos persuadidos, seduzidos por alguém pelo nosso ego. Você tem condições de usar algo melhor. Você pode, e você vai, deixa-se levar. E naquele momento até parece que é uma bênção. Só que depois vem a ressaca, como se diz. Porque são compromissos que às vezes envolve dinheiro, tem que pagar e dá trabalho. Aleluia. Porém, quando nós agimos nessa forma, que deixamos ser persuadidos, deixa de cumprir. E o que eu quero que Deus, eu pedi a Deus para nós nessa noite,
É porque as promessas existem, irmão. As promessas de Deus existem para nós. A promessa de Deus é: não mais correrá atrás da bênção, mas a bênção correrá atrás de você. Aleluia. O que é que você prefere? É você viver lutando para receber uma bênção, ou você deixar que a bênção lhe alcance? Que a bênção lhe alcance. Ela vai alcançar quando você ouvir. O texto diz: quando você ouvir a voz de Deus. Então, esse culto de hoje, você pode ir para sua casa, e esse culto de hoje, a sua história, a sua vida mudar por completa. Só depende de você escolher a bênção. Então a bênção, ela vai correr atrás de você. Ele diz que vai abençoar o seu celeiro, a sua cimenteira. Observe qual é a área da nossa vida como cristão, que a promessa, Paulo também repete isso, é quando nós dizimamos, quando nós ofertamos. E nós sabemos que muitos de nós dizimamos e ofertamos, e é um aperto só. Nós temos até a obediência dentro do aperto para cumprir o que nós desejamos cumprir. Mas é um aperto só. E esse aperto só é porque você está fazendo algo sem compreender o que está fazendo. Quando é proposto no coração, então é preciso eu propor no coração aquilo que Deus tem preparado para mim, pela vida dada pelo Espírito. Aí então, o que é que eu posso fazer com Deus? Ele diz: fazei prova de mim. Então passa a ser um assunto você e Deus. Senhor, eu estou vendo essa vida apertada, eu sou fiel, mas estou passando por isso, e eu sei que todos passam, mas eu gostaria. E aí vai lutar com Deus. Vai. Isaías diz dessa forma: ninguém chega a mim para arguir, para comentar, para eu julgar o juízo da questão. São coisas que nós temos que praticar como evangélicos. Aleluia. Ele diz que vai abrir o bom tesouro, o céu. Eu abrirei o meu bom tesouro, o céu. O céu para essa vida que é dada, aleluia, pelo Espírito, uma vida que vai me libertar da minha natureza, dessa carne. Ele vai abrir o tesouro para mim. Eu abrirei o meu bom tesouro, o céu. Como a vida não está sendo administrada, a vida que Deus está dando pelo Espírito, mas está vivendo a vida em Jesus, mas a vida da carne, gente até se desvia. Quer dizer, não acredita que vai para o céu, porque se desviou, ele não acredita nem no céu nem no inferno. Eu vou dar um tempo para mim. Não vou mais para a igreja não. As coisas, ele começa por, normalmente quem leva a culpa é a igreja, quem leva a culpa é o pastor. Normalmente é assim, o pastor é que é o culpado, a igreja é que é o culpado. E variavelmente, às vezes, o culpa é de um irmão ou de uma irmã. Bota a culpa no irmão, mas não é. Não é, aleluia. Então as promessas existem. Ele disse: não impedirá emprestado, mas emprestará a muitos. Quer dizer, você vai ter uma condição. E quando é que isso vai acontecer? Quando eu ouvir a voz de Deus. Então nós não podemos estar sentados aqui, glória a Deus, aleluia, ouvindo um recado desse, uma profecia dessa, uma palavra de Espírito dessa, e ir para casa e repetir os mesmos erros que vimos errando. Quer dizer,
Provérbios, Salomão escreve diz: não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Tem que ter uma causa. Então, as derrotadas das suas vidas, ou da minha vida, você pode olhar que tem uma origem. E a origem vem de uma desobediência, naturalmente, da vida que o Espírito está dando para você viver uma vida de Espírito. Você desobedece para viver a vida da sua natureza. E a maioria das vezes, desobedecemos com muita facilidade. E o momento mais propício para você desobedecer com facilidade é momentâneo. Pessoa que age pelo impulso. Não para. Hoje, à tarde, ainda pela manhã, aconteceu um caso que envolve dinheiro comigo. E eu liguei para a pessoa, quando a pessoa disse, porque o combinado foi um valor. Depois ele disse algumas coisas e aumentou, mas aumentou 3 vezes mais. Eu disse: não leva mal não, deixa tudo parado aí, que eu vou, primeiramente, vou orar, vou olhar como é que estão as minhas finanças, e depois eu vou conversar com você acerca disso. Orei, verifiquei as condições, conversei com minha esposa, participei para minhas filhas, para depois retornar à conversa. Resumindo, quando eu retornei à conversa, os valores reduziram quase em 50%. Por quê? Porque como eu tenho um interesse que faça para mim, ele também não quer perder a oportunidade de fazer. Porque o mundo age assim. É melhor um pombo na mão do que 2 voando, 3 voando. Então, já está lá para ele ganhar uma parte menor. E ele percebeu que na parte maior ele não ia ganhar, porque eu não ia fazer. Então ele prefere dar. E quando é que isso vem favorecer a mim? Quando eu uso com prudência. Eu paro, vou orar, para Deus dar uma direção. E Deus me deu a direção. Deus me deu a direção. Porque no momento, a minha conversa com minha esposa é dizer: deixa para lá. Esquecer, ter o prejuízo logo. Porém, esse produto, ele custa em torno de R$6.500. Eu vou gastar 1.000. Vale a pena gastar o 1.000 do que comprar um novo por 6.500. Está entendendo, gente? Se eu entro na carne, largo para lá. Se eu entro na carne, eu faço a vontade de lá. Mas tem que parar. Aleluia. Deus me deu uma vida, um espírito de vida. Uma vida que eu não vou transgredir, deixando que a lei do pecado e da morte me alcance novamente. Porque Deus em Cristo Jesus me livrou da condenação do pecado e da morte. Aleluia. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos ajude, irmão. Nos ajude. Nos ajude. Pedir a Ele: Senhor, nos ajude a fazer cumprir a sua vontade. Quando a gente diz cumprir a vontade de Deus, parece que está nos descartando. É como se nós estivéssemos fazendo a só vontade de lá. Mas não é. Porque a vontade de Deus
É de nos abençoar. Quando eu faço a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha vontade. Agora, se eu fizer a minha vontade sem Deus, eu estou ferrado. Com licença da palavra. Não é verdade? Então, nós vamos orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Vamos orar, irmão, porque a voz do mundo não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela lhe dá direção. A voz de Deus é um prumo, é uma verdade, é vida. É essa que é a voz de Deus. Então nós vamos orar para Deus nos ajudar a gente seguir a voz dele. E tirar a do mundo que vem tentar nos convencer. Amém e graças a Deus. Vamos orar.